Bom dia! Começando com essa música hoje, do Eugênio Jorge. Nas promessas de Deus. Creio nas promessas do meu Senhor. Você crê nas promessas de Deus? Ele me confiará mais. Meus passos guiará, meus passos guiará. Essa música maravilhosa do Eugênio Jorge. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Maravilhosa essa música. Eu creio nas promessas de Deus, e se eu sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Eu creio na misericórdia de Deus. Olha que música linda, gente. Vamos ouvir só um trechinho e depois eu já vou começar a nossa meditação. Bom dia! Você crê que Deus é misericordioso? Coisa mais linda essa mensagem do Eugênio Jorge nessa música, gente, maravilhosa. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio no amor de Deus. E se eu sou fiel no pouco, Ele vai me confiar muito mais. Ele vai me confiar como os talentos. Lembra? Deus confiou os talentos aos seus empregados. Na parábola se fala de um empregador com os empregados, mas o empregador, o patrão é Deus, e nós os empregados, e ele confiou os talentos. Aqueles a quem ele confiou os talentos e eles multiplicaram, foi dado mais. Aquele servo infiel, a quem ele confiou o talento e ele enterrou, Deus tirou e deu para os outros. Então essa música do Eugênio Jorge vem dizer: eu creio nas promessas de Deus, mas eu tenho que ser fiel. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio no amor de Deus, mas eu tenho que ser fiel a Ele para demonstrar esse amor, né? essa fé que eu tenho. Realmente eu acredito em Deus? Será que eu confio mesmo em Deus? Então nós temos que, não só por palavras, mas em atos e ações. Bom dia, bom dia, bom dia. Que coisa gostosa vocês aqui, gente. Olha que coisa linda, todo mundo aqui já pela manhã. E agora Deus vem nos falar nessa mensagem de hoje, dia 20 de novembro, já. Gente, quase faltando pouco, um mês e pouquinho para o Natal. E daqui a pouco nós estamos ainda no tempo de advento, aguardando a chegada de Jesus. Domingo é a celebração da festa de Cristo Rei. Então, domingo nós temos uma celebração muito importante na Igreja Católica. E depois nós entramos no tempo do advento. Que bom, né? A chegada, a espera de Jesus. Então esse Jesus em quem eu creio, mas eu tenho que ser fiel para mostrar realmente que eu acredito nele. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos iniciar agora sim já a mensagem. E ela nos diz hoje: aprenda bem e preste muita atenção. Ele não está dizendo preste atenção, preste muita atenção. Nenhuma inquietação em você ou em outros pode interferir com o mover do meu espírito se não colocar sua atenção nela. Seja como um bebê nos braços da mãe e saiba que eu trago bem próximo do meu coração. E é por isso que tem conhecimento de muitas coisas não reveladas a outros. Eles precisam encontrar esse lugar por conta própria antes que consigam escutar a minha voz. Enquanto isso, você é o meu embaixador para eles. Aprenda bem e preste muita atenção. E a autora, ela cita aqui Isaías 26, 3, que diz assim. Vou ler o 2, porque o 3 ele só tem um trechinho pequeno que fica sem sentido. Abri as portas, deixai entrar um povo justo que respeita a fidelidade, que tem caráter firme e conserva a paz, porque tem confiança em vós.
uma aguinha, que minha voz hoje já está rouca logo cedo. Que respeita, esse povo justo, que respeita a fidelidade, que tem caráter firme, conserva a paz, porque tem confiança em vós. Tende sempre confiança no Senhor, porque o Senhor é o rochedo perene. E aí, ela cita um trechinho bem pequeno, eu li um pouquinho mais para vocês conseguirem compreender. Deixa eu colocar aqui agora para vocês possam compreender o que vem trazer essa palavra hoje para nós. Para que nós aprendamos e prestemos atenção, esse é o começo. Mas o que é aprender? Porque aprender é diferente de conhecer. Quando eu sei que alguém aprendeu alguma coisa, e eu falo isso muito na palestra O Poder da Autorresponsabilidade, é uma palestra que eu ministro, um treinamento que eu ministro. O que é aprender? Porque aprender é diferente de conhecer. Eu sei que uma pessoa aprendeu quando ela muda o comportamento dela. Porque caso contrário, ela só conheceu. Então vamos dizer, em qualquer situação, gente, não só na parte espiritual. Um livro, você lê um livro, qualquer livro, eu recomendo muito livros nas sessões de coaching, e aí eu sei que a pessoa aprendeu quando ela colocou, implementou na sua vida alguma coisa daquele livro. Ela muda o comportamento, ela melhora o comportamento, ela realmente traz para a sua vida algum aprendizado, porque senão eu só conheci. Eu posso ler 1 milhão de livros, se eu não colocar o livro em prática, aqueles ensinamentos daquele livro, eu não aprendi, eu só conheci. Então aqui Deus vem nos falar, aprenda bem, Ele não está falando conheça. Então aprender a Bíblia, vamos dizer aqui, trazer para o nosso livro, que é o livro maior que existe, que é o maior de todos, do qual eu falo assim, os ensinamentos estão todos ali, você não precisaria ler nenhum outro livro, se nós entendêssemos, aprendêssemos bem a Bíblia. É claro que a Bíblia tem uma linguagem rebuscada, que às vezes nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar a interpretar, mas também nesse livro, se eu li a Bíblia de cabo a rabo, eu li toda a Bíblia, mas eu não trouxe nenhum ensinamento para a minha vida, eu não aprendi, eu só conheci. Então conheço, e eu tenho certeza que você, assim como eu, conheço pessoas que sabem citar a Bíblia de trás para frente. No versículo tal, no capítulo tal, só que ela não vive isso na vida dela. Então ela não aprendeu, ela só conheceu. Ela sabe de cor e salteado qual é a passagem, qual onde que está, foi o apóstolo que falou, enfim. Mas só que ela não traz isso para a vida dela. Então aqui Deus vem nos falar, aprenda bem e preste muita atenção. Então nós temos que aprender o quê? Trazendo para a nossa vida as experiências da Bíblia, trazendo o aprendizado e colocando em prática o nosso aprendizado, porque senão não adianta eu saber que eu tenho que ser uma boa mãe, adianta eu saber todas as regras de como tratar bem um filho, se eu não efetivamente tratar, adianta eu saber que Deus me ama e eu tenho que me amar, mas se eu efetivamente não me amar em atos, palavras e ações. Então, aqui a palavra ela vem dizer, aprenda bem, ou seja, faça, vivencie, experimente isso, não é só de conhecimento. Então, o que adianta ter pessoas que fazem graduação, pós-graduação, e a pessoa parece que passa nesse mundo a passeio, não aprendeu nada, a pessoa tem um conhecimento absurdo, mas não tem isso na prática, na vivência. Esses dias teve uma situação de uma pessoa que eu fiquei assim, até uma situação bem prática. Eu estava na casa de uma pessoa, aqui já faz um tempo, na verdade não foi outro dia, tem aí mais de mês. Eu estava na casa de uma pessoa e tinha uma terceira pessoa trabalhando nessa casa e ela fez um comentário, ela falou assim, nossa, eu fui fazer um trabalho para uma pessoa e essa pessoa, gente, mal criada, mal educada, tratando mal as pessoas do prédio, tratando mal, e aí foi falando, sabe? Então, assim, eu tava ali ouvindo, ele não estava falando diretamente para mim, mas eu ouvi esse comentário, a pessoa falou assim, nossa, pessoa grossa, pessoa mal criada, a pessoa que, assim, meu dinheiro, sabe? Eu pago isso daí, a pessoa que arrogante. E aí eu falei assim, nossa, essa pessoa precisava de um psicólogo, a pessoa precisaria de um coach, um psicólogo, porque aí nós entramos na conversa ali,
essa pessoa precisava de um psicólogo, um coach para poder ajudá-la, porque essa pessoa tem algum distúrbio. Aí ele, né, esse que estava fazendo esse comentário falou assim, mas ela é psicóloga. Eu falei, hã? Quer dizer, uma pessoa que é psicóloga, que é uma pessoa que entende de emoções de outras pessoas, que entende como que você tem que tratar outra pessoa para não ferir, para não machucar, que as pessoas, que todos nós seres humanos temos dores imensas, uma pessoa dessa com uma graduação formada, tratando mal os outros. Eu falei, gente, essa pessoa, ela realmente, ainda eu comentei, falei, bom, então realmente agora ela precisa muito mais de um psicólogo. Porque se ela é psicóloga e ela não conseguiu tratar as próprias dores, então essa pessoa tem uma disfunção enorme. Essa pessoa, ela precisa de alguém para ajudá-la. Aí, esse menino comentou, falou assim, mas ela é arrogante demais, ela acha que ela não precisa. O negócio dela é assim, eu pago, eu tenho, eu faço. Eu falei, então ela não sabe nem quem ela é. Então aí o negócio, eu fiquei com muita tristeza no coração de saber que ainda tem pessoas desse jeito. Quer dizer, o que ela aprendeu? Ela passou por uma faculdade. E como que ela trata os pacientes dela? Eu não conheço essa pessoa, também não quero nem conhecer, porque pessoa assim eu tô longe. Só se Deus me trouxer para eu ajudar, porque senão eu não quero nem estar perto, porque uma pessoa dessa contamina, é uma coisa horrorosa. Eu falei assim, gente, como que uma pessoa, um ser humano que passou por uma experiência, quer dizer, você tem que entender das dores da outra pessoa, e você não tratar as próprias dores? Ah, não. Aí eu falei, olha, o nível dessa pessoa, só Deus ali, né? Essa pessoa, só Deus, Jesus na causa, como nós dizemos, né? Então nós temos que aprender isso. É eu trazer essa vivência diária, porque senão eu só conheci. Eu vou fazer graduação, pós-graduação, eu vou ler bons livros, eu vou ter um melhor orientador e não vou aprender. Então uma pessoa dessa, ela precisa muito de Deus na vida dela, porque a ausência de Deus faz isso, faz com que a pessoa seja arrogante, prepotente, de achar que ela sabe tudo e que ela pode maltratar outras pessoas, que ela pode humilhar outras pessoas em razão da sua posição social. Então eu tenho dinheiro, eu me dou o direito de humilhar outra pessoa. Gente, que coisa pobre. Isso é pobreza de espírito, pobreza na alma. Isso é muito mais grave do que a falta de educação, porque afeta o espírito. Então eu fiquei assim, sabe, triste de saber que existe ainda pessoa desse jeito e uma pessoa que deveria estar conduzindo outras está nesse nível. Mas enfim, né? Paciência. Não conheço, não quero nem conhecer em nome de Jesus, só se eu puder ajudar uma pessoa dessa, mas se não, deixa ela lá, com o dinheiro dela, com a arrogância dela, com a prepotência dela. E aqui então, logo em seguida a autora diz, nenhuma inquietação em você ou em outras poderá interferir com o mover do meu espírito se você não colocar atenção nela. Gente, pode ver que quando nós temos um problema, nós estamos assim inquietos com alguma situação que vem na nossa vida. Na nossa vida vem muitas inquietações diárias, então nós temos ali problemas diários, situações que às vezes tiram um pouco da nossa paz. Mas o que Deus vem nos dizer aqui? Essa inquietação não vai poder te afetar se você tirar o foco dela, se você tirar a atenção dela. O que quer dizer isso? Coloca atenção em mim, que eu sou teu Deus. Eu sou capaz de fazer tudo. Então digamos aqui está o problema, aqui está Deus. Em quem você vai focar? Em Deus, que pode fazer tudo, que é capaz de resolver tudo, que é capaz de solucionar tudo. Se você fica gastando a sua energia, focando aqui no problema, vai tirar a tua paz. Por quê? Porque isso aqui inquieta, porque isso daqui consome uma energia que você poderia estar direcionando para Deus. E Deus é paz, Deus é amor, Deus é tranquilidade. Então, ao invés de ficar se preocupando com o seu problema, olhando para o seu problema como um Golias, olhe para o seu Deus, que é maior do que o Golias. Então, é tirar o foco mesmo. É isso que eu também ensino durante o processo. Então, você tira o foco do problema e foca na solução, que no caso, espiritualmente falando, a solução é Deus. Nossa, Alice, mas eu tô com um baita de um problema para resolver. Minha amiga, meu amigo, eu também tenho um monte de problema para resolver. Eu vivo de problemas para resolver, é um negócio absurdo. Então, o direcionamento que eu dou para você aqui, por experiência própria e também com relação ao que eu ensino no processo de coaching, é você tirar o foco do teu problema e colocar o foco na solução, que no caso espiritualmente a solução é Deus.
Por quê? Porque tudo que eu foco expande. O que é o foco? O foco é quando você direciona as suas energias tudo para aquela situação. Então, se você direcionar todas as suas energias para o problema, você vai se consumir, porque as suas energias vão ser gastas ali. Então, eu começo a me focar na solução. Meu Deus, o que eu posso fazer? A minha energia direciona para uma coisa boa, eu tiro as distrações, ou seja, eu tiro aquilo que me inquieta e foco em Deus, que pode me trazer solução através de uma inspiração do Espírito Santo. Então, Deus vai suscitar no teu coração. E se você fizesse isso? E se você fizesse isso? Porque realmente, gente, às vezes nós não estamos assim, de repente meu Deus, eu preciso solucionar alguma coisa. De repente veio assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Então aí Deus te dá uma inspiração, o teu anjo da guarda vem, por quê? Porque nós recebemos as mensagens de Deus através dos nossos anjos, do nosso anjo da guarda, de anjos ministeriais. Então a ação do Espírito Santo vem, mas Deus às vezes vai agir através também de uma outra pessoa que vem te trazer uma solução. Mas para isso, aquilo que eu sempre falo, nós temos que estar conectados com Deus. Agora, se eu estou conectada no meu problema, eu vou estar longe de Deus. Por quê? Porque eu vou ter tirado o foco de quem poderia me dar a solução. Isso espiritualmente falando, tá? Então, ele diz aqui, ó, seja como a autora diz, seja como um bebê nos braços da mãe. Quando um bebê, imagina, uma criança, um bebezinho, um mês, vamos colocar uma criança de um mês, que é uma delícia, né? Um fofinho, gostosinho de você pegar aqui, ó. Imagina como que fica um bebê no colo da mãe. Aquele bebê, ele se aconchega, ele tenta se amoldar ali nos braços da mãe, que a gente chega a envolver os braços assim, e ele fica acomodadinho, principalmente aquele bebê que está descansando. Agora, um bebê inquieto, ele fica esperneando, a mãe ou o pai tentando segurar, e aquela criança esgoelando, esperneando. Nós não podemos ser assim. Ficar esperneando nos braços de Deus. Nós temos que nos amoldar, nos aconchegar no colo de Deus, porque Ele vai trazer e Ele vai fazer carinho, e Ele vai abraçar, e Ele vai aconchegar. E aí, à medida que nós formos nos amoldando ali nos braços de Deus, nós vamos trazendo essa paz. Agora, fique esperneando. Você consome uma energia que não vai adiantar. Deus não consegue ficar te segurando ali. Não que ele não consiga, tá? Estou trazendo metaforicamente falando, se fosse um pai e uma mãe. Você fica tentando segurar a criança e a criança se debatendo. Então nós não podemos ser assim. Nós temos que nos aconchegar no colo de Deus. E aí nós vamos nos acalmando, porque nós vamos nos achando um jeito mais cômodo. Então, olha aqui, seja como um bebê nos braços da mãe e saiba que eu trago bem próximo do meu coração. A criança, quando ela fica no colo da mãe e do pai, fica bem próxima aqui ao coração. Então, é assim que Deus quer que nós fiquemos, que nós nos amoldemos a Ele, que Ele vai nos aconchegar, Ele vai trazer a solução e a inquietação vai passar. Então, toda vez que vier uma inquietação, se lembre, eu estou me debatendo no colo de Deus, Deus está tentando me acalmar e eu estou me debatendo, pensando no meu problema. Então, olha, isso aqui é muito importante, parece uma mensagem simples, mas dá para trazer tanto aprendizado daqui, gente. Olha aqui o que ele diz. Eles precisam encontrar esse lugar por conta própria, falando de outras pessoas, tá? Olha aqui, seja um bebê nos braços da mãe e eu te trago bem próximo ao coração e é por isso que você tem conhecimento de muitas coisas que não foram reveladas ainda para outras pessoas. Lembra que eu sempre digo de um grau de espiritualidade? Que nós estamos em graus diferentes? Então, não sei em que grau eu estou, nem você também, mas eu sei que quando nós olhamos para a nossa vida, para trás ali, nós já melhoramos muito espiritualmente. E a nós, à medida que nós formos crescendo espiritualmente, Deus vai nos revelando coisas que a outras pessoas ainda não foram reveladas. E é justamente que diz aqui, olha, você tem um conhecimento de muitas coisas que ainda não foram reveladas para outras pessoas. Por quê? Porque elas precisam encontrar esse lugar por conta própria. Então, o caminho da espiritualidade, o meu, sou eu que vou ter que encontrar, e você também. Então, Deus, Ele vai dar a revelação, Ele vai dar o conhecimento, Ele vai trazer para você conhecimento de coisas que talvez as outras pessoas não tenham.
Por quê? Porque você e eu estamos num nível diferente, não superior, não é isso que eu quero dizer, tá? Não estou dizendo que eu sou superior a ninguém, nem você também, talvez é na sua caminhada. Mas o que eu estou dizendo? Que Deus vai dando revelações para pessoas conforme o nível da espiritualidade dela, conforme ela vai se aprofundando na espiritualidade. E outras pessoas, se quiserem também ter esse nível de espiritualidade, elas vão ter que buscar o seu próprio caminho. Eu não posso trilhar o caminho por outra pessoa. Outro dia ainda fiz um post no meu Instagram sobre tipos de caminho, né? Caminhos com pedras, caminhos que foram só de chão batido, mas esse caminho só eu posso trilhar. Então, se o meu caminho vai ser pavimentado, se o meu caminho vai ser um lugar onde tem flores, ou um lugar que tem sombra, ou se vai ser uma trilha no meio do deserto, esse caminho só eu tenho que passar. Só eu vou passar. E esse caminho que eu e você formos passando, ele vai nos levar a um grau de espiritualidade maior, em que nos será revelado muitas coisas que a outros não. Por quê? Porque talvez nós já estejamos a caminho e tem pessoa que está engatinhando ainda na espiritualidade. Não quer dizer que nós seremos superiores, porque Deus também, de repente, ele dá revelação para uma pessoa e ela cresce espiritualmente muito mais rapidamente. Por quê? Porque isso é um projeto de Deus. E aí eu já não compreendo. Eu sempre falo, eu não consigo compreender as coisas de Deus. As coisas de Deus nem sempre nós vamos entender. Mas Ele sabe o que está fazendo, isso eu tenho certeza. Então, de repente, uma pessoa que estava ali num grau de espiritualidade muito aquém, Deus dá uma grande revelação que leva ela para um patamar super elevado, muito mais do que o nosso. Mas isso aí é entre ela e Deus. Então, mas nós temos que estar nesse caminho, buscando esse caminho. E para buscar esse caminho, nós temos que aprender, ou seja, experimentar, vivenciar, trazer para a nossa vida aquele conhecimento que nós temos da palavra de Deus. E ele repete aqui ao final, gente. Enquanto essas pessoas que não acharam ainda o caminho, nós precisamos ser embaixadores dela. Olha aqui, enquanto isso, você é o meu embaixador para eles. O que o embaixador faz, gente? O embaixador, ele é responsável por uma missão. Se nós pensarmos na palavra embaixador, ele é um responsável diplomático por um país. Então vamos dizer, o que o embaixador do Brasil faz? O que um diplomata do Brasil faz? Ele vai ser um emissário, ele vai ser responsável para trabalhar em uma missão dentro do corpo diplomático aqui do Brasil, digamos em termos de governo. Então Deus está nos colocando, nos constituindo embaixadores, emissários da palavra dele para essas pessoas que ainda não o conhecem. Olha a responsabilidade. Então, aqui, nesse momento, nessa live, eu estou sendo embaixadora de Deus. Por quê? Porque o conhecimento que Ele me deu para chegar no seu coração. Mas você também é embaixador. Você também tem esse cargo na sua comunidade, na sua família, enfim, no teu ambiente de trabalho. Então, você foi constituído, assim como eu, embaixador para trabalhar nessa missão que Deus te confiou. Isso, mas que missão é essa? Não sei, você tem que perguntar para Deus. E Ele vai colocar no teu coração. Para quem você tem que falar? Para quem você vai levar essa palavra de Deus? Essa missão sua vai ser em que lugar? Vai ser só no trabalho? Vai ser na família? Vai ser no trabalho, na família, na sociedade, dentro da tua comunidade? Eu não sei, você é embaixador de Deus. Olha aqui. Você é meu embaixador para eles. Enquanto eles não crescem nesse caminho, mas o caminho deles, eles mesmos vão ter que caminhar. Eu não posso pegar essa pessoa no colo e levar. Eu não posso fazer por ela, assim como outras pessoas não farão por nós. O nosso caminho só nós temos que trilhar. E de repente vai ser caminho de pedra, de repente vai ser caminho de flores, de repente vai ser uma estrada pavimentada, de repente vai ser um triozinho no meio do mato que você vai ter que fazer naquela... Quem conhece, não sei se todos conhecem, mas se você vai abrir uma trilha no meio do mato, um triozinho como nós falávamos quando éramos crianças, você às vezes tem que tirar o cipó, tirar os arranha-gatos dali, você tem que levar um facão para ir cortando os galhos, e nós vamos encontrar talvez animais, bichos, ali nesse caminho. Mas eu não sei qual é o caminho que Deus traçou para você. Mas você tem que descobrir esse caminho.
E você, durante esse trajeto, você vai também crescendo e sendo embaixador para Deus para aqueles que ainda não cresceram, que não têm o conhecimento que você tem. É isso que Deus vem falar. E finaliza aqui dizendo: aprenda bem e preste muita atenção. Por quê? Porque nós temos que trazer esse aprendizado. Deixa eu colocar aqui o horário para eu conferir, 7h25 já. Então, assim, nós temos que aprender, mas esse aprender, eu aprendi, eu li, não, eu li o conhecimento. Eu aprender é a vivência, é a experiência, é eu trazer todos os dias isso para minha vida, porque senão eu só conheci, não aprendi nada. Eu tenho que mudar. Quando uma palavra de Deus me toca, eu tenho que mudar meus atos. A palavra de Deus então diz lá, vamos colocar primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Qual o aprendizado que eu tenho disso? Porque eu conheço de cor e salteado os 10 mandamentos, mas eu vivo os 10 mandamentos? Honrar pai e mãe, eu honro meu pai e minha mãe? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu coloco Deus acima de tudo? Ou eu coloco o dinheiro, eu coloco meu filho, eu coloco meu marido, minha esposa? Não, Deus tem que estar acima dos seus filhos, acima de você, acima da tua esposa, acima do teu dinheiro, acima de tudo, tudo. É amar a Deus sobre todas as coisas. E não é amar de falar, eu amo a Deus, eu amo. Não, é amar em atos, palavras e ações. Então, tudo que eu for fazer tem que submeter à vontade de Deus, tudo. Isso é amar a Deus. Porque senão eu só sei, eu só conheço o mandamento, eu não vivencio o mandamento. E aí eu tenho que amar o outro, né, o próximo, como a mim mesmo. Então primeiro eu tenho que amar a mim, né? Em segundo lugar, Deus, eu já falei isso, mas eu gosto sempre de mostrar Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim. Então eu estou aqui, ó, Deus, Anice e o próximo. Para eu amar o próximo eu tenho que amar a mim mesmo, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Então é essa vivência, é essa experiência, porque senão eu só conheço o mandamento, mas eu não vivo o mandamento, eu não aprendi com o mandamento. Por quê? Porque eu não trouxe transformação na minha vida. Eu continuo colocando as outras coisas acima de Deus. Eu continuo, às vezes, me doando, ajudando o outro, esqueço de cuidar de mim. Então isso não é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. Não é cumprir o primeiro mandamento e o maior mandamento da lei de Deus. Então nós temos que ter essa consciência. Quando fala que aprender é viver, é experimentar, é trazer isso para a nossa vida. Não é só conhecer. Então cada livro que você lê agora, de agora em diante, né, os outros livros e a Bíblia, você fala, isso tem que me transformar, porque senão eu não aprendi. Então, leia um livro e mude uma coisa na sua vida para melhor. Cada vez que você lê um livro, se você conseguir mudar uma coisa na sua vida para melhor, se você ler 10 livros, você vai ter mudado 10 coisas. Pensa que coisa bacana. Agora a Bíblia, meu Deus do céu, se nós não precisaria ler outros livros se nós lêssemos a Bíblia dessa forma, aprendendo com o que nela está escrito, porque senão eu vou só conhecer, vou saber citar, recitar, o salmo tal, está no capítulo tal, versículo tal, mas também minha vida vai continuar do mesmo jeito, como aquela pessoa que eu falei para vocês ali, que infelizmente não vive o que prega, né? Eu citei ali no meio, triste ver uma pessoa desse jeito, né? Que passa pela vida sem aprender nada. A pessoa passa por essa vida, o dia que ela morrer, ninguém vai nem lembrar que ela existiu. Olha que coisa triste. Nós temos que passar por essa vida deixando um legado. Nós temos que pensar assim, no dia da minha morte, o que vão falar de mim? Será que vão falar, nossa, glória a Deus, já foi tarde? Ou será que vai falar, nossa, essa pessoa amou tanto, essa pessoa ajudou tantas pessoas, essa pessoa foi tão boa, com os defeitos dela, porque todos nós temos, mas essa pessoa deixou, nossa, olha que bacana, ela me ajudou nisso, ela fez isso por mim. Então nós temos que deixar um legado nessa terra, porque a única coisa que vai nos ajudar na nossa salvação é aquilo que nós deixamos de bem. Ninguém vai perguntar, ali no céu, né, na entrada, na porta do céu, não vai perguntar assim, nossa, quantas cabeças de gado você teve? Nossa, quantos apartamentos você teve? Nossa, quanto dinheiro no banco você tem? Não. Eu tenho certeza, eu falo assim, eu tenho isso no meu coração, que Deus vai falar assim,
quanto você amou. Mas não é da boca para fora. Quanto você amou em atos, palavras e ações. Ou seja, quantas pessoas você efetivamente ajudou. Que eu coloquei na tua vida para você ajudar e você ignorou. E você fez de conta, era eu naquela pessoa. Eu pedindo ajuda para você. E você me ignorou. Porque tudo que fizerdes para o outro é para mim que está fazendo. Não é isso que Jesus diz? Então, eu coloquei na sua vida pessoas para você ajudar. O que você fez? Você ignorou pela sua ganância. Porque você não quis pagar, às vezes, um lanche para a pessoa. Não vou pagar um lanche para essa pessoa, não. Tem que guardar dinheiro no banco. Vai guardar se você morrer hoje, meu filho. O dinheiro vai ficar todo. Caixão não tem gaveta. E detalhe, fica para os outros se engalfinhar, né? Porque aí fica a gente lá se engalfinhando por causa do dinheiro. Já vi isso. Trabalhei na área jurídica, meu Deus do céu. Quando alguém morria, trabalhei com juiz, com promotor e como advogado. Então eu vi os três lados. Gente, era feio de ver. Então eu tenho certeza que Deus vai perguntar: quem você ajudou? Porque eu passei na sua porta pedindo ajuda. Era eu aquele dia lá. E você me ignorou. Quanto você amou de verdade. O quanto você viveu a minha palavra. E não só conheceu. É isso que Deus vai perguntar para nós. Então hoje eu finalizo pedindo a Deus que Ele nos conceda essa inspiração hoje, que essa palavra toque o nosso coração para nós sermos melhores. Pensando que se nós fôssemos chamados hoje para Deus, o que nós iríamos entregar para Ele? Se Ele fizesse essa pergunta: quanto você me amou lá na terra? O que você responderia? Então eu deixo hoje, ao contrário de deixar mais uma oração, vou deixar essa pergunta, essa interrogação para você. O quanto você me amou? Você tenha um final de semana maravilhoso, abençoado. E que essa pergunta reverbere dentro de você, para você fazer uma reflexão sobre a sua vida. E também eu também falo para você e falo para mim. Anice, o quanto você amou? Que seu dia seja de muita luz, um final de semana maravilhoso na presença de Deus. E até segunda-feira. Beijos!